Bom dia, meus queridos amados irmãos, passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Vou falar do 3 versículos, que é bem longo esse capítulo 12, mas eu vou falar um pouquinho e explicar algumas coisas que tenho tido experiência com Deus e que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Amém? A palavra do Senhor se encontra no livro de Hebreus 12 e o título já diz: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, essa passagem daqui do capítulo 12 de Hebreus é uma convocação para nós, para mim e para a sua vida, né? Louvado seja Deus, porque a palavra não é só para mim, é para todos nós, para todos aqueles que ouvem, que para todos aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor. Não é só para você e também não é só para mim, é para todos que ouvem. Amém? Então, esse capítulo é um capítulo que fala sobre a perseverança, para que nós venhamos perseverar segundo o exemplo de Cristo. Louvado seja Deus. E também a perseverança também como exemplo, a nossa vida cristã é um exemplo de uma corrida, né? Nós estamos aqui nessa terra e precisamos estar em movimento, andando, caminhando para as mansões celestiais. Nós não podemos ficarmos parados, porque se nós ficarmos parados, nós entramos no espírito da apostasia, e é o que vai acontecer mais, né, nesses tempos agora, sobre a apostasia. E nós não podemos se apostatar da fé, precisamos de perseverar, buscando ao Senhor. É fácil? Não é fácil, meus amados, mas nós precisamos se esforçar para que nós venhamos um dia estar juntamente com Deus nas mansões celestiais. Então nós precisamos caminhar, andando, prosseguindo, louvando ao Senhor, glorificando, exaltando, e ter como as provações, as que nós passamos, como lição, né? Nós vamos ver as nossas provas como uma lição, uma correção. Muitas vezes Deus nos corrige algo que nós estamos saindo fora dos caminhos do Senhor. Deus, ele nos corrige para que nós voltamos novamente ao caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós precisamos de disciplina do Senhor. Deus precisa nos disciplinar para que, quando nós estamos desviando, venha a correção, a disciplina, para que nós voltamos novamente na presença de Deus e nos caminhos do Senhor e fazendo o querer dEle, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. E nesse capítulo também tem como exemplo assim de duas passagens, né? Do Monte Sinai com o Monte Sião, do contraste, né? Onde o povo ali saía do Monte Sinai, né? Onde recebeu ali os 10 mandamentos da lei, né? Pela vida de Moisés, né? Louvado seja Deus.
onde Deus deu ali os 10 mandamentos para Moisés. Então foi no Monte Sinai, louvado seja Deus. E ali, depois do Monte Sinai, o povo de Deus começou a prosseguir no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em sentido à cidade de Jerusalém, que é o Monte Sião. Oh, louvado seja Deus. O Monte Sião é a cidade de Davi, né? Louvado seja Deus. Então, o povo, eles receberam ali os 10 mandamentos no Monte Sinai, mas eles tinham que prosseguir, né, o deserto, assim em nossa vida também espiritual. Nós recebemos as instruções do Senhor e ali nós saímos da lei, né? Saímos da lei do monte Sinai, que é o da lei, né? Da lei de Moisés, e nós vamos prosseguindo para o Monte Sião, que é uma lei espiritual, né? Não é uma lei material nem carnal, mas é uma lei espiritual. Louvado seja Deus. Essa lei espiritual significa a evolução, né? Na nossa evolução espiritual, nós não podemos ficarmos, como eu já falei, parado, né? Apostatado na fé. A nossa fé precisa ser evoluída, a nossa vida espiritual precisa ser evoluída, ter evolução, louvado seja Deus. E nós precisamos se evoluir e para que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, é uma corrida do Monte Sinai, da lei, da religiosidade, para o Monte Sião, a terra prometida, a Jerusalém celestial. Louvado seja Deus. Creio que os irmãos estejam entendendo, né? Louvado seja Deus. Então, nesta corrida, nessa saída do Monte Sinai para o Monte Sião, nós vamos passar por também provações, assim como o povo ali passou no deserto, né? Onde o povo murmurava, reclamava, ficava olhando para a cebola, para os pepinos, ficava olhando para trás, e o que aconteceu? Não ficaram lá presos, né, no deserto. Mas não é isso que Deus quer da minha vida, nem da sua vida. Deus quer que nós evoluímos, prosseguimos em frente para as mansões celestiais. O que Deus tem para nós é muito melhor. Deus, ele não tem só pepino nem cebola para nós. Deus tem um manancial para nossas vidas em geral, em tudo, né? Deus tem um manancial de vida para nossas vidas. Louvado seja Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui no versículo 3, fala assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, nós temos que considerar é meditar o que Jesus já fez por nós, ali na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou um alto preço pela minha, pela sua vida, para que nós possamos ter vida, ter vitória. Então, quando vem a luta, nós precisamos olhar para Jesus e saber que ele já fez por nós e que ele possa nos dar graça, nos dar força, nós orarmos, né? Para que ele venha nos dar graça, nos dar força, para que nós possamos prosseguir. Louvado seja Deus. Quanto na religião, não nos ensina isso. Eu sofri muito com religião, com religiosidade. A gente sofre e se não a gente morre também no deserto, né? Morre, né? Sem entender e sem entender a palavra de Deus, sem conhecer Jesus direito. Louvado seja Deus. Então nossa vida espiritual, nossa vida cristã é uma corrida, né? Então nós precisamos estar nesta corrida. Louvado seja Deus. Andando, vêm as provas, mas nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e continuar. E também, né, nessa corrida nós precisamos tirar da nossa vida muitos pesos, né? Pecado é um peso, né? Nós precisamos tirar da nossa vida. Como que nós vamos correr carregado de pesos, de pecado, de tanta maledicência? Nós precisamos ir se despedindo
precisamos estar nos revestindo, tirando as vestes velhas, né, do pecado, da injustiça, de tudo quanto é coisa ruim, e nos revestindo da santidade de Deus, nos revestindo da palavra de Deus e buscando a santidade, louvado seja Deus. Nós precisamos estar removendo o pecado da nossa vida e buscar a santidade do nosso Deus. E olhar para Jesus, que é um exemplo, né? Jesus é o exemplo supremo, né? Que suportou a cruz com alegria, né? E nós precisamos olhar o exemplo de Jesus e não ter e considerar aquilo que Jesus já fez por nós. E nós vamos passar por disciplina, por correção. Não porque Deus ele não nos ama, é porque ele quer nos corrigir, né? Qual pai que não corrige o seu filho? Todos os pais corrigem, né, seu filho. E Deus também ele nos corrige, né? Para que nós possamos alcançar a vida eterna. A vida eterna lá no céu não se entra mala cheia de pecado, né? Lá não entra pecado. Então, nós precisamos procurar se santificar enquanto nós estamos aqui, né? E precisamos ter submissão ao nosso Deus, né? Louvado seja Deus. E aprender com Ele, né? Que Ele é nosso professor, instrutor, Ele é tudo, né? Para nós, né? Louvado seja Deus. E nós precisamos se esforçar, né? E seguir a paz, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse capítulo, ele é bem grande, não dá para mim explicar tudo agora, né? Porque senão o vídeo fica muito grande. Mas eu vou explicar até aqui, uma outra hora eu explico mais outros pedaços do capítulo. Então, meus amados, que nós possamos buscar a Deus, olhar para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Não importa a luta que você esteja passando, o deserto que você esteja caminhando, olha para o Senhor sem murmurar, sem reclamar, porque senão nós vamos ficar no deserto. E não é isso que Deus quer da minha vida nem da sua vida. Deus quer que nós prosseguimos como filhos obedientes, amados do Senhor, porque Ele nos ama com todo o amor imensurável, né? Que não tem medida. Louvado seja Deus. Então, meus queridos amados, o povo de Deus, no sentido espiritual, ele está no reino de Deus e ele precisa se evoluir, né? Nós não podemos ficar parados. Então, nós precisamos de perseverança e correr a corrida que nos está proposta. Amém? Glória a Deus. E o reino de Deus é um lugar de evolução, né? É um lugar de evolução espiritual. Nós não podemos ficar na mesmice, né? E nós precisamos prosseguir em frente, louvado seja Deus, e evoluir aprendendo com Deus cada dia. Amém? Quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, ó Deus. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Ó Pai querido, segura em nossas mãos, Pai, na minha mão, na mão dos meus irmãos, na mão do Teu povo, Senhor. Ó, nos segura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, guarda, cuida, nos proteja, livra-nos, ó Pai, de todo mal, de todo laço, de todo embaraço, de toda malignidade. Senhor meu Deus, de todo pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Livra-nos, ó Deus, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor e para sempre serás louvado. Amém. Que Deus abençoe em Cristo, Jesus e Shalom.